Bom dia a todos que nos acompanham na nossa meditação diária. Hoje nós vamos examinar a porção P do Salmo 119 e os versos 129 a 136. Ouçamos a palavra de Deus para compreender a beleza dessa passagem. Teus testemunhos são maravilhosos, por isso lhes obedeço. A exposição das tuas palavras concede luz, dá entendimento aos simples. Abro minha boca e suspiro, pois anseio pelos teus mandamentos. Volta-te para mim e compadece-te, como costumas fazer aos que amam teu nome. Firma meus passos na tua palavra, para que nenhum pecado tome conta de mim. Resgata-me da opressão do homem, assim guardarei teus preceitos. Faze teu rosto resplandecer sobre teu servo e ensina-me teus estatutos. Meus olhos derramam rios de lágrimas, porque os homens não guardam tua lei. Queridos, eu tenho estudado esse salmo e temos compartilhado aqui um pouco da beleza desse salmo e o título de hoje tem tudo a ver com essa expressão do salmista. De fato, estou maravilhado, ainda mais maravilhado com a palavra de Deus. E é tremendo a gente examinar esse salmo com calma e poder perceber suas lições. O salmista começa falando que os testemunhos do Senhor são maravilhosos. E aqui a palavra maravilhoso fala de algo extraordinário. A palavra de Deus, ela é sublime, ela é admirável. Por isso ele diz, eu lhes obedeço. É muito interessante que Calvino, quando comenta esse texto, esse versículo, ele diz, a reverência é o princípio da submissão pura e correta. Somente quando nós olhamos para a palavra de Deus com tamanho desejo e tamanha reverência, com tamanha perplexidade diante da sua grandeza, da sua majestade, porque a palavra de Deus é de fato algo maravilhoso, extraordinário. É nesse senso de reverência à palavra que acabamos por ser tocados profundamente em nossa alma e vemos o quanto Deus tem a nos ensinar. A pergunta que quero fazer hoje é: por que a palavra de Deus é extraordinária? O salmista aqui vai nos dar 4 razões. A primeira, a palavra de Deus é extraordinária porque ela dá entendimento. O verso 130, ela diz, a exposição das tuas palavras concede luz, dá entendimento aos simples. É interessante que aqui a exposição literalmente significa a entrada, a descoberta da tua palavra, ela ilumina, ela dá entendimento aos simples. Quando nós olhamos a palavra de Deus e quando nós meditamos na palavra de Deus, quando vamos tendo essa reverência e nos submetendo à vontade de Deus, é interessantíssimo porque a palavra de Deus passa a nos mostrar coisas que nós antes não víamos. Por isso ela é extraordinária, porque ela abre a nossa mente, ela ilumina nosso ser. Ela mostra aquilo que está de errado em nós e nos aponta para o caminho de Deus para a nossa vida. Em segundo lugar, ela é extraordinária porque ela é apaixonante. No verso 131, ele diz, abro minha boca e suspiro, pois anseio pelos teus mandamentos. É interessante porque aqui o salmista utiliza a metáfora de alguém que está ofegante pelo ar. É muito interessante porque com essas palavras é como se ele dissesse que estava inflamado de amor, de anelo profundo pela palavra de Deus. Calvino vai dizer que aqui o Espírito Santo ensina com que ansiedade de alma devemos buscar o conhecimento da verdade divina. A grande questão é se você sente esse desejo, se você sente essa paixão, esse amor, essa vontade, como se estivesse buscando o ar e dizendo, Senhor, fala comigo.
É isso que o salmista está colocando aqui. De uma maneira metafórica, mas, claro, de uma maneira muito clara, muito evidente da importância da palavra de Deus, e por isso ela é maravilhosa. A terceira razão que encontramos aqui é que ela revela a nossa dependência de Deus. Verso 132. Ele diz: volta-te para mim, compadece-te, como costumas fazer aos que amam teu nome. É como se ele dissesse: Senhor, sê misericordioso comigo. Sê misericordioso com teu servo, assim como o Senhor faz com todos que te amam. Uma das coisas que a palavra de Deus mais firma em nosso coração é a nossa dependência de Deus. A palavra de Deus, ela ilumina, ela é apaixonante, mas ela também revela nossa fragilidade. Nós somos amados por Deus a ponto dele nos dar o seu Filho na cruz do Calvário, mas ao mesmo tempo a palavra de Deus nos mostra que somos criaturas, que somos dependentes, que somos pecadores, que sem a graça de Deus e sem a misericórdia de Deus nós não somos nada. O salmista deixa muito claro isso. Volta-te para mim e compadece-te. É como se ele dissesse: sê misericordioso comigo. Eu sou fraco, eu preciso do Senhor em minha vida. E existe uma quarta razão de que a palavra de Deus firma nossos passos. Verso 133, ele diz: firma meus passos na tua palavra, para que nenhum pecado tome conta de mim. É muito interessante esse versículo, porque há aqui claramente duas perspectivas. Firmar os passos, né? Ele pede ao Senhor que ele firme os passos na palavra, né? E ao mesmo tempo, como consequência, de que nenhum pecado me domine ou se assenhore de mim. Deus rejeita todo e qualquer esforço humano para agradá-lo. Se não tivermos nossa dependência de Deus, e se não dependermos dessa ação do Espírito que nos firme na palavra, os nossos melhores atos serão nada, serão em vão. É muito interessante que o salmista aqui mostra que essa dependência de Deus e esse desejo de ser firmado na palavra de Deus faz com que ele tenha no coração o desejo de ser obediente à palavra. Para terminar, o salmista pede duas coisas, e algo no final que fecha essa parte com chave de ouro. Ele pede no verso 134 que Deus o defenda, que Deus o liberte, que Deus o redima. Verso 134 ele diz: resgata-me da opressão do homem, assim guardarei teus preceitos. Ele pede ao Senhor que venha e o livre da opressão do ser humano. É muito interessante porque quanto mais caminhamos com o Senhor, mais nossa vida passa a fazer diferença. E quanto mais ela faz diferença, isso, por um lado, atrai as pessoas por verem essa diferença, mas por outro, também faz com que alguns se levantem contra o nosso estilo de vida, não por nossa causa, mas porque a luz de Deus, ao brilhar nas trevas, incomoda muitas pessoas. Uma coisa que você pode sempre ter certeza é de que Deus vai guardá-lo, Deus vai defendê-lo. Então não tema viver segundo a vontade de Deus. A segunda coisa que ele pede é o favor paterno de Deus. O verso 135 vai nos dizer: faze teu rosto resplandecer sobre teu servo e ensina-me teus estatutos. É muito interessante porque fazer o rosto brilhar é uma expressão hebraica que dá a ideia da graça, de Deus mostrar o seu favor, de Deus mostrar a sua misericórdia, a sua graça. É Deus se revelando. E é muito interessante isso aqui, queridos, porque só tem esse desejo aqueles que de fato amam a Deus e querem ser ensinados por Ele. Eis a razão porque ele diz: ensina-me teus estatutos. Porque é o desejo do salmista. É estar debaixo da graça de Deus, é ser abraçado por esse favor paterno de Deus. E o salmo, nessa parte, termina com algo muito interessante no verso 136. Meus olhos
derramam rios de lágrimas, porque os homens não guardam a tua lei. É muito interessante, porque aqui ele mostra um zelo incomum pela glória de Deus. Lá o Salmo 69, verso 9, o salmista diz: o zelo da tua casa me consome. E eu quero citar aqui o comentário de Calvino sobre essa parte, porque eu acho que é muito interessante, muito propício para o nosso estudo. Ele diz o seguinte: onde quer que o Espírito de Deus reine, ele desperta esse zelo intenso que arde no coração dos piedosos quando percebem que o mandamento do Altíssimo é considerado como algo de nenhum valor. É o que nós estamos vendo hoje. Milhares de pessoas olham para a palavra de Deus e simplesmente a ignoram, a rejeitam. Muitos que olham para os princípios de Deus e falam de que os princípios de Deus são apenas falsos moralismos. E o salmista aqui mostra esse zelo incomum pela glória de Deus. Nós também temos que ter esse zelo pela glória de Deus, esse desejo pela glória de Deus, esse anseio de ver a glória de Deus sendo não apenas manifesta, mas sendo exaltada e glorificada. É triste a gente ver que o nosso mundo caminha contrário à vontade de Deus. Mas se você ama a palavra de Deus, você vai ter esse mesmo zelo do salmista, esse mesmo zelo pela glória de Deus. Ficará triste porque os homens caminham para o inferno, porque preferem andar pelos seus próprios desejos do que segundo a vontade de Deus. Portanto, nessa manhã, glorifique o Senhor. Glorifique a Deus por essa palavra maravilhosa, essa palavra que faz toda a diferença em nossa vida. Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia.